Fala, meus queridos alunos do 9º ano do Colégio Pontual. Ei, Alisson na área, preste atenção. Nas aulas passadas a gente viu o quê? A gente aprendeu o que danado é uma equação de segundo grau, certo? E aprendeu a resolver algumas equações de segundo grau. Quando? Quando elas não são completas, né? Quando tem lá o b igual a zero ou o c igual a zero, beleza? E agora, quando a gente tiver uma equação completa, como é que eu resolvo isso? Professor, me ajude. Agora. Então vamos nessa. Preste atenção. A equação do segundo grau. Agora a gente vai aprender a resolver as equações do segundo grau quando elas são completas. Ou seja, quando ela aparece um ax ao quadrado mais bx mais o c, tudo isso igual a zero. Beleza? Ou seja, quando A, quando B e o C, todos eles existirem, ou seja, não forem diferentes de zero. Beleza? Então aqui a gente tem um caso de uma equação de segundo grau completa. Beleza? Ó, primeiro modo, a gente vai identificar uma equação de segundo grau quando essa equação de segundo grau ela for um trinômio quadrado perfeito. Eita, professor, eu já vi que esse nome estranho. Ei, presta atenção. Calma. Vê só, um trinômio quadrado perfeito vocês aprenderam ano passado. Lembra quando a gente pegava um carinha A mais B e elevava isso ao quadrado? O que é que a gente fazia? Ou abria isso em duas coisas, né? E fazia a distributiva, o chuveirinho. Ou então, a gente já sabia que isso daqui é um produto notável, né? Então eu faço o quê? O quadrado do primeiro mais duas vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo, A vezes B, mais o quadrado do segundo. É ou não é? Lembra disso? Pronto. Repara que isso daqui pode ser uma equação de segundo grau. É ou não é? Então veja, lembra que o trinômio quadrado perfeito, professor, tinha quando aqui era menos, não era? É isso mesmo. Aqui poderia ser menos, ó. Se aqui fosse menos b ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, como é que ia ficar? Quadrado do primeiro, aí aqui, ó, vai ficar menos duas vezes o primeiro pelo segundo, aqui o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo. Beleza? Vê, o professor deu um exemplo assim com números, porque assim, quando o senhor só começa a botar letrinha, eu não entendo muito. Beleza, então, vê. Vou botar esse exemplo aqui, ó. X ao quadrado mais 2x mais 1. Tudo isso igual a zero. Isso daqui, primeiramente, é o quê? Uma equação de segundo grau. É ou não é? Beleza, tem x ao quadrado, tem x, tem 1. E outra coisa, é completo. É uma equação de segundo grau completa. Tem um A, tem um B e tem um C. Beleza. Professor, veja só. Isso daqui, o senhor está me dizendo que é um trinômio quadrado perfeito. Ele está mais ou menos parecido com isso. Então a gente vai transformar para ele ficar assim. É isso mesmo. Presta atenção. Vê, isso daqui é o quadrado do primeiro. É ou não é? Então é como se fosse assim, ó. Tudo isso, o x está elevado ao quadrado, né? E olha, aí a dica é o seguinte, analise o primeiro, analise o segundo, certo? Esse daqui eu posso tirar a raiz dele? Posso, se eu tirar a raiz quadrada de x ao quadrado dá x, não é? E esse segundo, eu posso tirar a raiz quadrada? Posso, professor, a raiz quadrada de 1 dá 1. Então, ó, isso quer dizer então, professor, porque o senhor está dizendo que tem que tirar a raiz quadrada? É porque é o seguinte, se eu posso tirar a raiz quadrada, eu posso elevar ele ao quadrado. 1 elevado ao quadrado dá o próprio 1, não é? Então eu tenho o quadrado de um número e o quadrado de outro número. O quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. É ou não é? Agora, o que é que a gente tem que notar? Esse do meio é duas vezes o primeiro vezes o segundo. E aí? Professor, veja só. É duas vezes esse x vezes 1. Porque 2 vezes x dá 2x, vezes 1 é o próprio 2x. Ou seja, não muda nada.
Vê que massa. Tudo isso é igual a zero. Então quer dizer que isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. É igualzinho a isso daqui. É ou não é? Então, em vez de escrever assim, eu vou escrever assim. Não, a mesma coisa? Vem. Então vai ficar quem? Ó? O primeiro é quem? A. Então vai ficar x aqui. E o segundo é quem? B. Então vai ficar mais um aqui. Tudo isso é elevado ao quadrado. Ou seja, eu transformei essa parada toda, que é justamente igual a essa. E o zero ainda está lá, né? Igual a zero. É ou não é? Então vê que lindo. Isso daqui tu sabe resolver. É ou não é? Porque, vê, tá x mais 1 elevado ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Aí tu tem que pensar. Pensa no número que eu vou somar com 1, elevar ao quadrado vai dar zero. O próprio zero. O próprio menos 1, na verdade, né? Ou então, professor, não quero pensar assim não. O que é que tu pode fazer? Ó, não tá elevado ao quadrado, aí tu joga pra lá a raiz. Aí vai sobrar quem aqui? X mais 1, e quando tu tirar a raiz de zero, é o próprio zero. Não é? Então o x, ó, vai ter que ser igual a quem? A menos 1. Tá positivo, vai pra lá negativo. Acabou. Acabou. A gente achou aqui, ó. O x achou a solução dessa equação aqui. Professor, mas veja só. Essa equação aí só tem uma raiz, mas é equação segundo grau. Não pode ter até duas raízes? Isso. Mas nesse caso aqui, quando é um trinômio quadrado perfeito, na verdade ela tem duas raízes, que é o próprio menos 1, duas vezes. Então, é como se fosse uma raiz só. Beleza? Duas raízes iguais que torna isso uma só. É ou não é? Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido aqui. Vou dar outro exemplo de um trinômio quadrado perfeito. Certo? Ó, vou botar aqui de verde, né? Quero ver. X ao quadrado mais 16x mais 8. Tudo isso igual a zero. E aí? Isso daqui é um trinômio quadrado perfeito? E aí? Me ajuda. Professor, veja só. Esse daqui está elevado ao quadrado. Então eu posso tirar a raiz. Ok. Então x, no caso, seria o primeiro. Aí vamos olhar lá o númerozinho, né? Beleza? O 8 aqui, dá para tirar a raiz quadrada dele? Não, né? Aí o que é que eu vou fazer? Para isso se tornar um trinômio quadrado perfeito, o interessante seria que fosse desse jeito assim, ó, trocado. Agora sim é um trinômio quadrado perfeito. Vê se não é? Ó, esse 16, eu posso tirar a raiz quadrada? Pode, né? Raiz quadrada de 16 é quanto? 4. Então 4 elevado ao quadrado dá 16. Mesma coisa, é ou não é? Esse do meio vai ter que ser o quê? Duas vezes o primeiro pelo segundo. Duas vezes o primeiro pelo segundo. Dá igual lá? 2 vezes 4 dá quanto? 8x. Acabou, papai. Então é um trinômio quadrado perfeito. Professor, para que o senhor quer saber se é trinômio quadrado perfeito? Para poder escrever desse jeito aqui e eu conseguir achar o x rapidamente. É ou não é? Se eu tenho um quadrado perfeito, o que é que acontece? Eu pego o primeiro, ó, em vez de tá desse jeito, né? Eu posso reescrever dessa forma. Pego o primeiro, mais, como aqui é mais? Vai o mais, o segundo, tudo isso elevado ao quadrado, é igual a zero. Sacou? Então o x vai ser quanto? Tira a raiz dos dois lados, esse 2 some, vai ficar só o x mais 4, igual a zero. Não é? Tá positivo, vai para lá. Negativo, x tem que ser igual a menos 4. Então acabou, ó. A gente achou a solução dessa equação, desse trinômio quadrado perfeito. Que é quem? Menos 4. Sacou? Beleza? Professor, e se não for um trinômio quadrado perfeito? Me ajude aí, me dê uma formulazinha que pegue todas. Vou dar agora, presta atenção. Deixa eu passar o quadro. Voltei! Ó, então agora vou mostrar pra vocês uma formulazinha
infalível. E essa formulazinha é muito conhecida, é a fórmula de Bhaskara. Beleza? De onde é que vem essa fórmula? Primeiramente, esse nome fórmula de Bhaskara só é falado aqui no Brasil, porque não foi Bhaskara que descobriu essa fórmula, né? Pessoas já descobriram antes dele. Mas vamos, que é de Bhaskara, vamos considerar isso, certo? Ó, vou pegar aqui uma equação segundo grau completa, certo? E a gente vai descobrir agora juntos, beleza? Uma formulazinha de forma que com essa fórmula eu consiga resolver todas as equações de segundo grau. Beleza? Vamos nessa. Preste atenção. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, para resolver essa equação de segundo grau, eu quero determinar o x, né? Lembra que esse A, B e o C são números, certo? Ó, o que é que eu vou fazer então? Eu vou isolar, tentar isolar o x, ok? Então eu vou jogar esse C para lá. Ele está positivo, vai ficar para o outro lado negativo. Não é? Então vai ficar aqui igual a menos C. O primeiro passo é esse. Aí o que é que eu vou fazer? Eu quero fazer com que essa partezinha de cá, que é o outro lado, essa partezinha daqui, se torne um binômio, trinômio quadrado perfeito, que foi o que a gente viu agora, certo? Vê, o x já está ao quadrado aqui, né? Mas o a não está ao quadrado, eu quero que fique. Aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação toda por 4a, certo? Por que a equação toda? Porque eu quero multiplicar esse azinho pelo quarto a. Mas para manter a igualdade eu tenho que multiplicar todo mundo, beleza? Aí como é que vai ficar isso? Ó? 4a vezes ax ao quadrado vai ficar como? 4, né? Não tem nenhum número para multiplicar, fica o próprio 4. Aí o a vezes o a vai dar a ao quadrado, né? E o x ao quadrado eu vou repetir, porque não tem mais ninguém para multiplicar. E o 4a eu vou multiplicar com bx, né? Aí vai ficar como? 4 vezes quem? Vezes a, vezes b, vezes o x. Tudo isso igual a quem? Menos 4a, né? Vezes c. Beleza? Eu espero que vocês estejam acompanhando para a gente chegar nessa fórmula. Ok? Beleza, até aí. Agora, vê só. Eu tenho essa partezinha aqui. Eu tenho essa partezinha, certo? Que eu posso extrair a raiz quadrada dele. É ou não é? Se eu extrair a raiz quadrada dele, repara que vai ficar assim, né? 2, a raiz quadrada de a raiz quadrada de x, x. Né? Então, tudo isso, se eu elevar ao quadrado, volta para cá. É a mesma coisa. É ou não é? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Mas, eu quero que esse termo daqui, professor, era para ser um trinômio. Mas só tem 2 termos, falta um ainda. Não é? Então, vê se tu concorda comigo. Aqui tem um A, aqui tem um A, aqui tem um X, aqui tem um X. Aqui tem um 4, que é a mesma coisa que 2 vezes 2, não é? Então, o que é que está faltando aparecer no outro termo? Um B, né? Está faltando um B. Aí o que eu vou fazer? Eu vou somar nessa equação aqui, mais B ao quadrado. Professor, então se eu somar de um lado, eu vou ter que somar do outro. Não é? Então eu vou ter que somar aqui também, ó, mais B ao quadrado. Certo? Aí vai ficar como? Vou repetir essa parada aqui, ó. 4. A, B, X. E eu adicionei quem aqui desse lado? Mais B ao quadrado. Tudo isso é igual a quem? Eu vou botar o B ao quadrado para frente, certo? B ao quadrado menos 4. Deixa eu apagar aqui. AC. Beleza? Eu adicionei esse B ao quadrado dos dois lados da equação, então não mudou nada. Tá? Continua sendo igual. Certo? Agora repara. Repara para essa linda belezura aqui. A gente acabou de formar um quê? Um trinômio quadrado perfeito. Vê se não é. Isso não é. Ó,
o quadrado do primeiro mais esse 4, eu posso escrever 2 vezes 2, não é? Então eu vou apagar esse 4, e no lugar desse 4 eu vou botar 2 vezes 2. Porque aqui eu tenho o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, ó, o primeiro aqui, ó, todinho, que é o 2A junto com o x, vezes o segundo, que é o b. E o quadrado do segundo. Achei o trinômio quadrado perfeito, ou seja, eu posso escrever isso dessa forma aqui, né? O primeiro, 2A mais x, mais o segundo, tudo isso é elevado ao quadrado. Porque quando eu fizer esse produto aqui, vai voltar para cá, né? Tudo isso vai ser igual a quem? Aqui restou lá, b ao quadrado menos 4ac. Certo? Aí o que é que eu vou fazer? Tenho esse quadrado aqui, não é? Tenho esse quadrado, eu posso jogar para lá de forma de raiz. É ou não é? Então vai ficar o seguinte, 2ax mais b, vou passar para lá a raiz. Ó, repara que quando eu jogo para lá a raiz, tem que ter o quê? O mais ou menos, não pode esquecer, certo? Mais ou menos a raiz disso tudo. b ao quadrado menos 4ac. Tranquilo? Aí o que é que eu vou fazer? Ó o x aqui, ó. Ó o x onde tá. Tô conseguindo o que eu queria, né? Isolar ele. Então eu tenho que tirar todo mundo de perto dele. Se o b tá somando, passo para lá subtraindo. Certo? Vamos lá. Acompanha aqui, ó. Então vai sobrar desse lado 2ax. 2ax. O b tá somando, jogo para lá, subtraindo. Menos b. Mais ou menos essa parada toda. Mais ou menos a raiz quadrada de quem? b ao quadrado menos 4ac. Certo? E agora falta o quê? Para isolar totalmente o x. Pega esse 2a que está multiplicando. Eu quero deixar o x sozinho. Passo para lá, dividindo. Ah, não é? Então vai ficar como? O x vai ficar sozinho de um lado. Que vai ser igual a quem? Menos b ao quadrado. Menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. Que o a veio dividindo. Tcharam! Achamos o que a gente queria. O x, conseguimos isolar o x. E acabamos de achar o quê? Uma fórmula. Essa fórmula é a famosa fórmula de Bhaskara. Anota que essa fórmula é muito importante. Beleza? Então aqui, a gente tem que a fórmula de Bhaskara é o x. Peguei uma equação do segundo grau. Preste atenção agora. Peguei uma equação do segundo grau qualquer. Vamos botar um exemplo aqui. Vamos. Ó. Um exemplo. Por exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Isso daqui não é um trinômio quadrado perfeito, né? Porque, ó. Esse daqui, o 5... E primeiro, eu não consigo tirar a raiz desse, né? A gente já mata por aqui. Se a gente conseguisse tirar a raiz, a gente pega esse número vezes... Não dá. Não é um trinômio quadrado perfeito, certo? Aí, beleza. Eu posso utilizar essa fórmulazinha aqui e determinar o x. E repara que vai ter 2x. Vai ter duas respostas. Vai ter duas raízes. Não é? Porque tem esse mais e tem esse menos. Eu vou ter um x1 que eu vou colocar o mais e o x2 vou colocar o menos. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Professor, veja só. Esse A, esse B e esse C são justamente os coeficientes que aparecem aqui na equação do segundo grau. É isso mesmo. Beleza? Então a primeira coisa que tu deve fazer é identificar quem são o A, o B e o C. Beleza? Quem é o A aqui? Eita, professor. Quando não tem nada é 1. É o carinha, o número que está junto do x quadrado. Então A já sei que é 1. O B é quem? Que está do lado do x, né? Menos 5. E o C é 6. Tá vendo? Porque lá no início eu obriguei, ensinei para vocês como é que identifica cada um desses coeficientes, porque a gente precisa separar eles, ó, para substituir na fórmula.
Beleza? Aí vem uma coisa importante, que eu preciso que vocês também anotem. Isso daqui é a fórmula da equação, a fórmula de Bhaskara, fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau. E, ó, esse carinha aqui, que está aqui dentro da raiz, a gente chama ele de delta, certo? A gente chama ele de delta. Eu vou escrever isso daqui quando eu terminar de fazer esse exemplo. Aí eu faço um resuminho de tudo que a gente viu, ok? Mas vamos resolver logo desse jeito, direto. O x vai ser igual a quem? Menos o b. Quem é o b? O b é menos 5. Mas eu quero menos b. Se b é menos 5, menos b vai ser o quê? Menos com menos, mais. Vai ficar positivo. Vai ficar 5, né? Aí mais ou menos a raiz de quem? De b ao quadrado, quem é b? Menos 5. Aí vai ficar como? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes. 4 é da fórmula, certo? Vezes a. Quem é a? 1. Vezes c, que é quem? O 6. Tudo isso dentro da raiz. Dividido por quem? Eita, que esse dividido eu não gostei. Dividido por 2 vezes a. Então vai ser 2 vezes 1. Tranquilo? Vamos lá, continuando aqui, ó. O x vai ser igual a quem? 5 mais ou menos quem? A raiz quadrada de menos 5 ao quadrado dá quanto? Vamos lá. Isso tudo aqui vai dar 25. É ou não é? Menos 5 ao quadrado vai dar 5 vezes 5, 25. Menos com menos, mais. Então 25. Agora, ó. Tudo positivo, então vai ser menos, né? Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Aí 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Olha que lindo! 25 menos 1. Eita, 25 menos 24 dá quanto? 1. Então qual é a raiz quadrada? A raiz quadrada de 1. De 1. É o próprio 1. Então eu já posso botar direto aqui, ó. Que a raiz quadrada de 1 é 1. Isso tudo dividido por 2. Porque 2 vezes 1 dá 2. Deu para entender? Então vamos lá. Repara que tem esse mais ou menos. Então eu vou ter duas respostas. Um x1 e um x2. Não é? Ó, o x1 vai ser... Aí tu escolhe. Quando o sinal for positivo, então vai ficar 5 mais 1, que dá quanto? 6, né? Aí 6 dividido por 2 dá 3. Né? Então achei o x1. E o x2 é quando o sinal for negativo. Aí vai ficar 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4. Dividido por 2 dá 2. Então, gente, ó, acabou de resolver, de achar as raízes dessa equação segundo grau. Achamos o conjunto solução. Os números que, quando no lugar de x eu coloco eles, isso tudo dá 0. 2 e 3. Beleza? Deu para entender? Eu espero que sim. Eu vou apagar e fazer um resumão e mais um exemplo, ok? Voltei com um resumozinho e mais um exemplo, como eu tinha falado. Preste atenção. Ó, a gente chegou nessa parada aqui, não foi? Nessa formulazinha que descreve, com essa formulazinha a gente consegue o quê? Resolver uma equação de segundo grau completa. Beleza? Ó, aí, preste atenção, é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Tá vendo essa parada que tá aqui dentro da raiz, que é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c? Eu vou pegar tudo isso, certo? E vou chamar de delta. É esse mini triângulo aqui. A gente chama de delta, ok? Ou simplesmente o discriminante. Discriminante, beleza? Aí se eu chamar essa parada aqui de delta, eu posso reescrever essa formulazinha desse jeito, né? Porque vai ficar como? No lugar da raiz eu vou botar o delta. Menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta sobre 2a. Mas professor, por que o senhor está inventando coisa, hein? Dizendo isso? Não poderia deixar simplesmente só assim, não? Poderia, sim. Mas é porque
O delta tem esse nome aí, ó, discriminante, não é à toa. Porque é o seguinte, ele discrimina, ele consegue determinar algumas coisas. Se tu primeiro calcula o delta, tu já consegue descobrir se a equação segundo grau não tem nenhuma raiz real, ou tem apenas uma raiz real, ou vai ter duas raízes diferentes. Beleza? Como, professor? Como? Não tô conseguindo. Vê, não é uma raiz quadrada aqui? É ou não é? Tu concorda comigo que se o resultado desse delta aqui for negativo, a gente consegue calcular a raiz quadrada de um número negativo? Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4 dá quanto a raiz quadrada de menos 4? Tu não sabe, né? Não dá. Não tenho como calcular com os números reais. Eu consigo sim calcular com os números imaginários. Aí tu vai aprender bem depois, lá no final do ensino médio. Beleza? Mas até agora não consigo com os números reais, certo? Então, se isso daqui for menor que zero, ou seja, negativo, eu não vou ter raiz. Certo? Então, isso daqui, ó, zero raízes. Beleza? Professor, e se for igual a zero? Beleza. Se aqui esse delta der igual a zero, vai ser zero, né? Aí tem esse mais ou menos aqui. Tu soma zero ou diminui zero, vai mudar alguma coisa? Por exemplo, se aqui for 4, aí 4 mais 0 vai dar quanto? 4. Menos 0, 4. Tudo bem. Então, por causa disso, eu só vou conseguir ter o quê? Uma raiz. Ou simplesmente duas raízes iguais. Beleza? E por último, se isso daqui for positivo. Por exemplo, se ele for o 4. A raiz quadrada de 4 dá 2. Aí vou conseguir o x1 com mais 2 e o x2 com menos 2. Sacou? Então, se ele for positivo, eu vou ter o quê? Duas raízes. No caso aqui, são zero raiz, né? É no singular. Beleza? Resumindo aqui, podem anotar, que é super importante. E vamos ir para mais um exemplo. Tem uma equação de segundo grau completa e eu quero resolver ela, quero determinar as raízes. Então, a primeira coisa que tu faz, me diz quem é o A, o B e o C, certo? Quem é o A aí? É o carinha que está junto do x ao quadrado, que é o 7. Lembra? A, B e C são números, não entra letras aqui. A não ser que seja uma equação literal, que aqui apareça um K, outra letra diferente, certo? Mas aí não vem ao caso. B vai ser quem? O 13 e o C, menos 2, certo? Aí agora o que é que eu vou fazer? Delta nela. Calculo delta para ver se tem as raízes, certo? Quem é o delta? Aí quando tu estiver resolvendo as primeiras equações, reescreve a fórmula para ficar na tua cabeça. Quem é o delta? Me diz. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Beleza? Quem é o B? 13. Então vai ficar como? 13 ao... Eita, 13, rapaz. 13 ao quadrado menos 4 vezes A. Quem é A? 7 vezes C, que é quem? Menos 2. Outra dica, substituindo números negativos, coloque entre parênteses. Beleza? 13 ao quadrado dá quanto? 169. Né? Menos, agora aí, presta atenção. Tem uma multiplicação aqui, certo? Primeira coisa, você faça o jogo de sinais. Ó, menos com mais dá menos. Aí menos com menos, mais. Então aqui vai ser positivo. Aí vamos fazer essa multiplicação aqui, né? 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 7 dá quanto? 56, né? Eu acho que é isso. 49 é 56 mesmo. Aí soma aqui, ó. 169 mais 56. Isso vai dar quanto? 225. É ou não é? Beleza, calculei o delta deu positivo. E o mais lindo de tudo é que esse delta eu consigo tirar a raiz, né? Então a resposta vai ficar bonitinha. Ó, aí vamos determinar o x. O x vai ser quem? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a.
Ok, professor. Vou ligar aqui já. Aí vai ficar como? Me ajuda. Menos B é quem? B é 13, então menos B é menos 13. Mais ou menos a raiz quadrada de quem? Quem é delta? 225. Dividido por quem? Por 2 vezes A. Quem é A? 7. É só substituir. Ok? Não tem muito o que fazer. Aí eu tenho aqui quem? Menos 13. Mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 225? 15, né? Beleza? Dividido por 14. Certo? Aí repara aqui, eu vou ter o quê? Duas raízes. Eu tenho uma resposta quando isso aqui é mais e quando isso aqui é menos. Vamos para cá, ó. Eu vou ter o x1 e eu vou ter o x2. Vamos nessa. x1 menos 13 mais 15. Tudo isso dividido por 14. Certo? Aí vai ficar como? 15 menos 13 dá 2. Então x1 vai ser 2 sobre 14. Professor, isso é uma fração. E dá para simplificar por 2 em cima e embaixo, né? 2 dividido por 2 dá 1. 14 dividido por 2, 7. Então aqui, ó, eu já achei o x1. Que é quem? 7. Beleza? Vamos achar o x2. Quando isso aqui é menos? Então é menos 13 com menos 15. Tudo isso dividido por 14. X2 vai ser quem? Soma aí, ó, sinais iguais, soma e repete sinal. Então vai dar 28, né? 28 dividido por 14. Repara que 28 é o dobro de 14. Então 28 dividido por 14 vai dar quanto? É isso mesmo, 2. Então a gente acabou, papai. Acabei aqui, ó. Achei meu conjunto de solução. Me diz aí quem é. Quais são os números que quando eu colocar no lugar de x, isso aqui vai dar 0. É 1/7 e quem? E 2. Perfeito, né? Para achar esse 1/7 sem ser pela fórmula de Bhaskara, ia ser um trabalho danado. Então, é isso. Beleza? E calma, já sabem, agora é com você. É aquele momento que tu põe em prática tudo que a gente viu nessa aula, pelo amor de Deus. Não pode deixar de fazer a ficha. Beleza? Aí na descrição do vídeo tem um link, tu clica, vai abrir, aí tu resolve ele. Beleza? É nóis, hashtag fica em casa.